Ser caminhoneiro sempre foi minha vida. Desde que me lembro, sempre gostei de dirigir por longas distâncias, de cruzar o país com apenas a estrada e meus pensamentos como companhia. Passei mais da metade da minha vida nas estradas, vendo nascer e o pôr do sol de lugares diferentes todos os dias. Mas, mesmo depois de tantos anos no volante, nunca estive preparado para o que vivi naquela noite. Uma noite que mudou completamente a forma como vejo a estrada e o que pode estar à espreita nas sombras. Era uma quinta-feira, e eu estava no meio de uma rota longa, transportando uma carga de alimentos perecíveis de São Paulo para uma cidadezinha no interior de Mato Grosso. A viagem tinha sido tranquila até então, e eu estava confiante de que chegaria ao meu destino antes do previsto. Já passava das 22 horas, e eu havia planejado dirigir até umas 3 horas da manhã antes de parar em algum posto para dormir algumas horas. Naquela altura, eu já estava na parte mais desolada da viagem, em uma estrada que cortava uma imensa área rural. Não havia muitas cidades por perto, apenas pequenas vilas que passavam despercebidas se você piscasse. As únicas luzes que via eram as dos faróis do meu caminhão e, ocasionalmente, o brilho distante de uma casa ou fazenda isolada. O céu estava nublado, sem lua ou estrelas para iluminar o caminho. A escuridão era densa, quase palpável. O rádio estava ligado, mas o sinal estava fraco. A música entrava e saía, alternando entre estática e canções antigas. Mesmo assim, eu deixava o som baixo, apenas para ter algo que me fizesse companhia naquela imensidão de solidão. O barulho dos pneus no asfalto e o ronco constante do motor eram quase hipnóticos, e eu me concentrava apenas em manter o caminhão na estrada. Foi então que algo incomum aconteceu. Eu estava a cerca de 100 quilômetros de uma cidade chamada Barra do Sul, um dos poucos lugares grandes o suficiente para ter postos de gasolina e lanchonetes 24 horas. A ideia era chegar até lá, abastecer e descansar um pouco. Mas, de repente, a estrada à minha frente começou a mudar. Era como se algo estivesse errado, como se o caminho que eu conhecia tão bem estivesse se transformando de uma maneira sutil, mas perturbadora. Primeiro, as curvas da estrada, que antes eram suaves, começaram a parecer mais acentuadas, quase agressivas. O asfalto, que antes estava em boas condições, parecia mais rugoso, como se não tivesse sido mantido há anos. Olhei para os lados e percebi que a vegetação ao redor da estrada também parecia diferente. As árvores que antes eram comuns da região agora pareciam mais altas, mais escuras, com galhos retorcidos que se estendiam em direção ao caminhão como se quisessem agarrá-lo. Eu sabia que algo estava errado. Mas, como qualquer outro caminhoneiro experiente, tentei ignorar a sensação e me concentrar na direção. Talvez fosse o cansaço, talvez minha mente estivesse pregando peças. Continuei dirigindo, esperando que a estranha sensação desaparecesse. Foi então que eu vi. À frente, no acostamento da estrada, havia uma figura. De longe, parecia ser uma pessoa, mas à medida que eu me aproximava, a imagem ficava cada vez mais estranha. Era uma mulher, vestida de branco, parada ao lado de uma árvore. Ela estava completamente imóvel, com a cabeça levemente inclinada para baixo, como se estivesse olhando para o chão. O vestido dela estava sujo, rasgado, e seu cabelo caía sobre o rosto, cobrindo quase completamente. Reduzia a velocidade, confuso. Quem estaria no meio do nada, àquela hora da noite? Talvez tivesse havido um acidente, ou talvez fosse alguém pedindo carona. Mas, conforme me aproximei mais, algo dentro de mim começou a gritar que eu devia continuar dirigindo, que não devia parar por nada. Passei por ela lentamente, e, quando estava prestes a deixar a figura para trás, olhei pelo retrovisor. Foi aí que o terror tomou conta de mim. A mulher não estava mais parada ao lado da estrada. Ela agora estava no meio da pista, de costas para o caminhão, completamente imóvel. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava terrivelmente errado. Sem pensar, pisei no acelerador e continuei dirigindo. Meu coração batia acelerado, e minhas mãos suavam enquanto seguravam o volante com força. Olhei pelo retrovisor várias vezes, esperando ver a mulher me seguindo, mas a estrada atrás de mim estava escura e vazia. Por um momento,
Pensei que tudo havia acabado, que eu tinha deixado aquela visão perturbadora para trás. Mas, poucos minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio, que antes estava apenas com estática, de repente começou a chiar. No meio da estática, ouvi uma voz fraca, quase como um sussurro. No começo, não consegui entender o que estava dizendo, mas, conforme aumentei o volume, as palavras se tornaram mais claras. Volte para onde tudo começou, e a voz sussurrou. Minha pele se arrepiou imediatamente. A voz era fria, distante, como se viesse de outro lugar, de outro tempo. Olhei para o rádio, esperando que fosse apenas uma interferência, mas a voz continuava, repetindo a mesma frase. Volte para onde tudo começou. Desliguei o rádio imediatamente, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. A estrada à minha frente parecia mais escura, mais opressiva, como se estivesse se fechando ao meu redor. A sensação de que algo estava me observando se intensificou, e o medo começou a tomar conta de mim. Foi então que, à distância, avistei luzes. Eram os faróis de outro veículo, vindo na direção oposta. Meu alívio foi instantâneo. Eu não estava mais sozinho na estrada. Aproximei-me do outro caminhão, acenando com as luzes para chamar a atenção do motorista. Quando os dois veículos se cruzaram, buzinamos em cumprimento em algo comum entre caminhoneiros. Mas, no momento em que os caminhões passaram um pelo outro, senti um calafrio que percorreu todo o meu corpo. Olhei pelo retrovisor, e o caminhão que acabará de passar por mim desapareceu. Não havia nada na estrada atrás de mim. Era como se ele nunca tivesse estado lá. Agora eu estava realmente assustado. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era algo natural. Minha mente corria para encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Decidi que a melhor coisa a fazer era continuar dirigindo o mais rápido possível até Barra do Sul. No entanto, conforme eu dirigia, a estrada parecia se estender infinitamente. O trecho que eu conhecia bem, que não deveria levar mais do que 40 minutos, já havia se transformado em uma viagem de mais de 1 hora. O asfalto estava em péssimo estado, e a vegetação ao redor parecia mais densa, mais sufocante. Foi quando vi uma placa na beira da estrada. Ela estava torta, quase caindo, mas ainda era legível. Bem-vindo à Barra do Sul, dizia a placa, mas o que me assustou de verdade foi o estado dela. Parecia velha, como se estivesse ali há décadas, coberta de ferrugem e com partes desbotadas. Parei o caminhão por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não estava perdido, mas tudo ao meu redor parecia estar preso em algum tipo de distorção do tempo. Respirei fundo e decidi continuar, esperando que, de alguma forma, chegasse ao meu destino. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. A cada quilômetro percorrido, eu sentia como se algo estivesse me seguindo, algo que eu não conseguia ver, mas que estava sempre à espreita, nas sombras da estrada. E então, de repente, ela apareceu novamente. A mulher de branco. Desta vez, ela estava bem no meio da estrada, de frente para mim, com o rosto finalmente visível. Mas o que vi me fez pisar fundo no freio, quase derrapando o caminhão. Não havia um rosto sob o cabelo desgrenhado. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas um vazio, um buraco negro que parecia sugar a luz ao redor. Eu estava paralisado de medo. A mulher não se movia, mas o ar ao meu redor parecia mais pesado, mais frio. O motor do caminhão rugia, mas eu não conseguia me mexer, como se algo invisível estivesse me prendendo no lugar. Foi então que, lentamente, a mulher começou a se mover em minha direção. Cada passo que ela dava parecia durar uma eternidade. Sua presença era opressora, e o medo que eu sentia era algo que nunca havia experimentado antes. Era como se a própria morte estivesse vindo ao meu encontro. De repente, algo dentro de mim gritou para eu sair dali. Pisei no acelerador com toda a força, e o caminhão rugiu ao arrancar. Passei por cima da mulher, mas, em vez de sentir o impacto, foi como se eu tivesse atravessado uma névoa. Olhei pelo retrovisor,
esperando vê-la atrás de mim, mas ela havia desaparecido novamente. O medo me dominava por completo. Eu só queria sair daquela estrada amaldiçoada. Continuei dirigindo sem parar, com o coração disparado e as mãos suadas segurando o volante com força. Finalmente, depois de mais uma hora de agonia, avistei as luzes de Barra do Sul à distância. O alívio que senti foi imediato, mas o terror daquela noite ainda estava presente em cada parte do meu corpo. Cheguei ao posto de gasolina, estacionei o caminhão e desci tremendo. Entrei na lanchonete do posto, e o atendente me olhou com estranheza. "Você está bem, amigo?" Ele perguntou, preocupado. Eu queria contar o que havia acontecido, mas sabia que ninguém acreditaria em mim. Apenas balancei a cabeça e pedi um café. Desde aquela noite, nunca mais dirigi por aquele trecho da estrada à noite. E, toda vez que passo por lá durante o dia, não consigo deixar de olhar para o acostamento, esperando ver a mulher de branco novamente. Porque, no fundo, sei que ela ainda está lá, esperando por mais alguém para se perder na estrada dos perdidos. Ser caminhoneiro é uma vida de solidão. Passamos horas, dias, semanas nas estradas, cruzando cidades, estados e, às vezes, até países inteiros. Para muitos, é um trabalho que exige disciplina e resistência, mas para mim, sempre foi algo mais. A estrada é um refúgio. Ela oferece um tipo de liberdade que você não encontra em nenhum outro lugar. No entanto, nem todas as estradas são iguais. Algumas carregam histórias, lendas e mistérios que deixam até os motoristas mais experientes em silêncio. Eu sou um desses motoristas experientes. Já percorri quase todos os cantos do Brasil, de norte a sul, e me orgulho de conhecer cada rota, cada atalho. Nunca fui de me assustar com histórias de assombrações ou aparições na estrada. Mas naquela noite, algo me fez rever tudo o que eu acreditava. Era uma noite quente de verão, e eu estava carregando uma carga de eletrônicos, saindo de Belo Horizonte em direção ao interior de Goiás. O trajeto deveria durar umas 10 horas, o que significava que eu passaria grande parte da viagem dirigindo de madrugada, algo com o qual eu já estava acostumado. Preferia dirigir à noite, quando as estradas são mais tranquilas, com menos carros e menos chances de engarrafamento. A noite estava estrelada, e o calor era quase sufocante. Liguei o ar-condicionado no máximo, tentando afastar a sensação de abafamento dentro da cabine do caminhão. Saí da cidade por volta das 22 horas, planejando fazer uma parada rápida em um posto de gasolina a cerca de 200 km de distância, para esticar as pernas e talvez pegar um café antes de continuar. As primeiras horas de viagem foram tranquilas. A estrada estava quase vazia, e o único som era o ronco constante do motor e o zumbido baixo do rádio que tocava músicas antigas para me manter alerta. O vento quente soprava pela janela aberta, trazendo aquele cheiro característico de asfalto e mato queimado, típico de estradas do interior durante o verão. Por volta de 1 hora da manhã, comecei a notar que algo estava diferente. O primeiro sinal de que havia algo errado foi a ausência de outros veículos. Não havia nenhum carro, caminhão, ou sequer motocicletas na estrada. Isso era incomum, já que, por mais deserto que fosse o trecho, sempre havia um ou outro veículo que cruzava nosso caminho durante a madrugada. Mas naquela noite, a estrada parecia completamente deserta. O único brilho à frente vinha dos meus próprios faróis, e a escuridão além deles era absoluta. Tentei não me preocupar e continuei dirigindo, mantendo minha atenção no horizonte. A estrada era uma reta interminável, cercada de árvores retorcidas e montes de terra árida. O rádio, que antes estava tocando suavemente, começou a falhar, alternando entre estática e breves trechos de músicas que mal consegui reconhecer. Estranhamente, as canções não pareciam ser as mesmas da estação que eu estava ouvindo antes, como se eu tivesse sintonizado em uma frequência que não deveria existir. Foi então que, à distância, avistei algo na beira da estrada. Era um carro. Pelo que pude perceber, estava parado no acostamento, com os faróis apagados e as portas fechadas. Não havia ninguém por perto, mas o veículo parecia estar em perfeitas condições, sem sinais de um acidente ou de algum problema mecânico. Reduzi a velocidade, curioso. Como caminhoneiro, você desenvolve uma espécie de código não escrito de ajudar quem precisa na estrada. Já ajudei várias pessoas com pneus furados ou falta de combustível. Mas algo sobre aquele carro me fez hesitar. Passei devagar, observando com cuidado, esperando ver alguém surgindo da escuridão, pedindo ajuda. Mas nada aconteceu. O carro permaneceu imóvel, e a estrada continuou tão deserta quanto antes.
Deve ser só alguém que parou para descansar, pensei, tentando acalmar a sensação de que algo não estava certo. Continuei dirigindo, mas a imagem do carro parado ficou na minha mente. Olhei pelo retrovisor várias vezes, esperando ver alguma movimentação, mas o carro logo desapareceu no horizonte. A sensação de inquietação crescia dentro de mim. Alguns quilômetros depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava dirigindo a uma velocidade constante, concentrado na estrada à frente, quando, de repente, um som estridente preencheu a cabine do caminhão. Era o rádio, que havia saído da estática e começado a emitir um ruído alto e agudo, quase como o som de uma sirene distante. Tentei ajustar a estação, mas o som não parava. Finalmente, decidi desligar o rádio de uma vez, mas o ruído continuava, como se estivesse vindo de dentro da própria cabine. Foi então que a estrada à minha frente começou a mudar. As árvores que ladeavam a estrada pareciam se inclinar de forma estranha, como se fossem dobradas por um vento invisível. O asfalto começou a ficar mais escuro, quase como se estivesse molhado, mas eu sabia que não estava chovendo. Olhei em volta, e a escuridão parecia mais densa, como se algo estivesse se aproximando. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e, pela primeira vez em anos de estrada, comecei a sentir medo. Foi então que vi algo na estrada à frente. A cerca de 200 metros, avistei uma figura em pé, bem no meio da pista. Era uma pessoa, mas eu não conseguia distinguir muitos detalhes à distância. Reduzi a velocidade imediatamente, sentindo o coração acelerar. Quem estaria no meio da estrada, àquela hora da noite, em um trecho tão desolado? Conforme me aproximava, percebi que a figura era de uma mulher. Ela estava completamente imóvel, vestindo um vestido longo e branco, que parecia flutuar levemente ao vento, embora eu não sentisse nenhuma brisa. Seu cabelo era escuro e caía sobre o rosto, cobrindo quase completamente suas feições. Ela estava de costas para mim, de pé no centro da estrada, como se esperasse por algo. O medo tomou conta de mim. Meu instinto gritava para que eu não parasse, para que passasse direto e esquecesse o que estava vendo. Mas a curiosidade, e a ideia de que poderia ser alguém precisando de ajuda, me fez parar o caminhão a poucos metros dela. Mantive o motor ligado e abaixei o vidro, esperando que ela se virasse ou dissesse algo. Ei! Você está bem? Precisa de ajuda? Gritei pela janela, tentando soar confiante. A mulher não se moveu. Continuava ali, imóvel, com o vestido branco contrastando com a escuridão ao redor. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor do caminhão e pelo leve zumbido do vento nas árvores. O que você está fazendo aqui no meio da estrada? Perguntei, dessa vez com a voz um pouco mais firme, mas o desconforto crescendo dentro de mim. De repente, sem nenhum aviso, a mulher começou a se mover. Ela não se virou lentamente como eu esperava. Em vez disso, deu um passo para trás, direto em direção ao caminhão, ainda sem mostrar o rosto. Foi um movimento tão repentino e desconcertante que eu instintivamente joguei o caminhão para trás, assustado. Ela deu mais um passo, e depois outro, se aproximando do caminhão de forma estranha, como se estivesse flutuando, os pés mal tocando o asfalto. A essa altura, o pânico já tomava conta de mim. Pisei no acelerador, arrancando com o caminhão e passando por ela. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-la desaparecer no escuro, mas, em vez disso, vi algo que fez meu sangue gelar. Ela estava sentada no banco de trás da cabine. Não havia como. A porta estava trancada. Ninguém poderia ter entrado. Mas, mesmo assim, lá estava ela, com o rosto ainda oculto pelo cabelo, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me observando. Minha respiração ficou presa na garganta. O medo que senti era algo indescritível. Eu sabia que aquilo não era normal, não era possível. Mas estava acontecendo. Eu podia sentir a presença dela ali, no banco de trás, como se o ar ao redor dela estivesse mais frio, mais denso. Eu sabia que precisava fazer algo. Desesperado, comecei a murmurar orações que minha avó costumava me ensinar quando eu era criança, algo que eu não fazia há anos. Enquanto dirigia, minhas mãos tremiam, e eu sentia o suor escorrendo pelo meu rosto. De repente, o rádio, que eu havia desligado, voltou a ligar sozinho. A estática preencheu a cabine, e, no meio do ruído, ouvi algo que me deixou ainda mais apavorado. Você nunca deveria ter parado, uma voz fraca, quase um sussurro, ecoou pelos alto-falantes. Pisei no acelerador com mais força, o caminhão rugindo enquanto avançava pela estrada deserta.
O medo agora era tão grande que minha visão estava turva, e eu só conseguia focar em sair dali, em me afastar daquela presença aterradora que parecia me cercar. Finalmente, depois de alguns minutos que pareceram horas, vi as luzes de um posto de gasolina à frente. Sem pensar duas vezes, virei bruscamente o volante e estacionei o caminhão com um tranco, quase derrapando no asfalto. Saltei da cabine e corri para longe do veículo, minha respiração entrecortada pelo pânico. Quando finalmente me virei para olhar para o caminhão, a cabine estava vazia. A mulher havia desaparecido. Entrei na loja de conveniência do posto, ofegante, e pedi um café. O atendente me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Fiquei ali, sentado, tentando entender o que havia acontecido. Meu corpo tremia, e minha mente tentava racionalizar o inexplicável. Na manhã seguinte, segui viagem, mas desde então, nunca mais dirijo à noite por estradas desertas. Alguma coisa, ou alguém, me encontrou naquela estrada, algo que eu não consigo explicar até hoje. E, no fundo, sei que, se eu parar novamente, ela estará esperando. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou em qualquer tipo de assombração. Na minha opinião, o que acontece na estrada pode ser explicado por cansaço, alucinações ou mesmo coincidências estranhas. A gente, como caminhoneiro, vê muita coisa que pode ser confundida com o sobrenatural, mas, no fim, sempre tem uma explicação racional. Era assim que eu pensava até aquela noite. Eu estava em uma viagem longa, transportando uma carga de mantimentos da cidade de Curitiba para Manaus. Uma rota que eu já conhecia bem, pois a fazia com frequência. Leva-se mais de um dia inteiro para chegar, mas o dinheiro valia a pena, e a solidão da estrada nunca foi um problema para mim. O tempo parecia colaborar, era uma noite de céu limpo, sem nuvens, e uma lua cheia que iluminava tudo ao meu redor. Eu já estava dirigindo há mais de 5 horas quando decidi parar em um posto para abastecer e comer alguma coisa. Estava quase na divisa de Mato Grosso, num daqueles trechos onde a estrada parece interminável, sem curvas, cercada de mata por todos os lados. Os postos de gasolina ficam cada vez mais raros, então quando avistei as luzes de um à distância, me senti aliviado. Abasteci o caminhão, estiquei as pernas e entrei na lanchonete para comer algo. O lugar era simples, com poucas mesas e uma TV no canto transmitindo um programa de notícias local. O atendente era um senhor de aparência cansada, provavelmente no final da noite de trabalho, mas ele ainda me cumprimentou com um sorriso educado. Pedi um café e um pão com presunto. Enquanto esperava, puxei conversa com o atendente, algo que sempre faço quando paro em postos assim. Ele comentou sobre a rota que eu estava fazendo e me avisou de uma coisa que me deixou um pouco desconfortável. Você vai passar pela BR-163, não é? Ele perguntou, com um tom de voz que não gostei muito. Sim, vou seguir direto por ela. Por quê? Respondi, curioso com a mudança no tom da conversa. Só tome cuidado com a estrada do desaparecido. Muitos caminhoneiros falam sobre ela. Dizem que, depois de meia-noite, coisas estranhas acontecem por lá. Já teve gente que sumiu, disse ele, com uma expressão séria. Eu ri, meio desconcertado. Ah, essas histórias de estrada, já ouvi tantas. É só o cansaço pegando os motoristas. Nada que uma boa noite de sono não resolva, não é? O atendente apenas balançou a cabeça, sem insistir no assunto. Mas algo na maneira como ele falou me deixou inquieto. Depois de comer, voltei para o caminhão. Estava um pouco cansado, mas não o suficiente para parar e dormir. Decidi seguir em frente e chegar o mais longe possível antes de parar para descansar. Eu sabia que o trecho mais isolado da BR-163 me esperava, e quanto mais cedo eu passasse por ele, melhor. Pouco depois de sair do posto, já no meio da BR-163, comecei a notar uma mudança na atmosfera. A estrada, que até então era iluminada pela lua cheia, parecia mais escura do que o normal. As luzes dos faróis do caminhão não pareciam alcançar tão longe quanto deveriam, e a paisagem ao redor, que antes era um mar de árvores, agora parecia sufocante, como se as árvores estivessem mais próximas da estrada. Naquele momento, pensei no que o atendente havia dito sobre a estrada do desaparecido. Eu sabia que estava dirigindo por aquele trecho que ele mencionou, mas continuei me dizendo que não passava de uma lenda. Afinal,
Histórias de desaparecimentos e assombrações são comuns entre caminhoneiros, e ninguém com a cabeça no lugar acredita de verdade nelas, certo? Mas à medida que a noite avançava, as coisas começaram a mudar. Por volta da meia-noite, algo incomum aconteceu. Vi uma luz no retrovisor, como se um veículo estivesse se aproximando. Isso não seria estranho se eu não estivesse em um trecho da estrada que, até onde eu sabia, não tinha visto nenhum outro carro ou caminhão nas últimas 2 horas. Olhei para o retrovisor novamente, dessa vez, a luz parecia mais próxima, mas não consegui ver o veículo. Era como se os faróis estivessem ligados, mas a fonte da luz permanecesse invisível. Um arrepio percorreu minha espinha, mas continuei dirigindo, tentando ignorar o desconforto crescente. A luz continuou a seguir meu caminhão por alguns minutos, e então, de repente, desapareceu. Olhei pelo retrovisor várias vezes, procurando por algum sinal da luz ou do veículo que a produzia, mas não havia nada. A estrada estava completamente vazia, exceto pelo meu caminhão. A essa altura, comecei a me sentir inquieto. Algo estava errado. Foi então que eu vi a figura. À distância, na beira da estrada, havia uma pessoa. Estava parada ali, imóvel, e meu instinto imediato foi desacelerar, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Mas, conforme me aproximei, algo me disse para continuar dirigindo e não parar. A figura era de um homem, vestindo uma roupa simples, quase como um macacão de trabalho. Ele estava de costas para a estrada, com a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão. Reduzi a velocidade do caminhão, curioso para entender o que ele estava fazendo ali, mas o medo crescia dentro de mim. Quando passei por ele, senti um arrepio percorrer meu corpo. Não sei explicar porquê, mas tive a sensação de que havia algo de profundamente errado naquela figura. Decidi não parar e continuei em frente, esperando deixar aquilo para trás. Mas, poucos minutos depois, avistei a mesma figura novamente. Lá estava ele, na beira da estrada, parado, do mesmo jeito de antes, de costas para a estrada. Meu coração disparou. Não havia como ele ter chegado ali tão rápido. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo tomou conta de mim. Pisei no acelerador, passando por ele sem olhar diretamente. Enquanto avançava pela estrada, tentei manter o foco no volante, mas o medo já havia se instalado. Foi então que, pelo canto do olho, vi algo que me fez gelar. O homem estava agora no acostamento, correndo ao lado do meu caminhão. Eu não conseguia ver seu rosto, mas ele mantinha a mesma postura, com a cabeça baixa, os braços balançando ao longo do corpo enquanto corria de forma inumana, acompanhando a velocidade do meu veículo. Pisei fundo no acelerador, meu coração batendo tão rápido que eu mal conseguia respirar. O caminhão rugia enquanto aumentava a velocidade, e a estrada parecia se estender infinitamente à minha frente. Mas, mesmo a 100 km por hora, a figura continuava correndo ao lado do meu caminhão. Foi quando, de repente, ele desapareceu. Olhei para o lado, para o acostamento vazio, e depois pelo retrovisor, mas ele não estava mais lá. Dei um suspiro de alívio, mas a sensação de perigo iminente não desapareceu. O silêncio na estrada era quase ensurdecedor, e o som do motor do caminhão, que antes me reconfortava, agora parecia distante e estranho. Continuei dirigindo o mais rápido que pude, esperando alcançar o próximo posto de gasolina ou qualquer sinal de civilização. Mas a estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um loop, sem saída. Foi então que, de repente, o motor do caminhão começou a falhar. O som, antes constante, começou a engasgar, e o caminhão perdeu potência rapidamente. Tentei acelerar, mas o pedal não respondia. Desesperado, encostei o caminhão no acostamento, enquanto o motor finalmente morreu, deixando-me sozinho na escuridão completa. A estrada estava deserta, sem luzes à vista, e o silêncio absoluto foi quebrado apenas pelo som distante do vento e o ocasional farfalhar das árvores. Tentei dar partida novamente no caminhão, mas o motor não respondia. A bateria parecia morta, algo que nunca havia acontecido antes. Foi então que ouvi um som baixo, vindo de fora do caminhão. No início, achei que fosse o vento, mas conforme me concentrei,
percebi que era algo mais. Era um som de passos. Passos pesados, lentos, se aproximando. Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. No entanto, os passos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais altos. Sem pensar duas vezes, travei todas as portas do caminhão e me afastei do volante, tentando controlar o pânico que se instalava dentro de mim. Os passos estavam agora ao lado do caminhão, do lado do motorista. Tentei manter a calma, mas o medo era avassalador. De repente, algo bateu na porta do caminhão. Foi uma batida forte, como se alguém estivesse socando a porta, tentando entrar. Meu corpo inteiro gelou, e eu sabia que não deveria olhar. Sabia que o que quer que estivesse lá fora não era humano, mas minha curiosidade, ou talvez meu desespero, me fez virar a cabeça lentamente. Quando olhei pela janela, não havia ninguém lá. Mas o som de batidas continuava, agora do outro lado da cabine, como se estivesse circulando o caminhão. Era como se a própria noite estivesse viva, tentando me alcançar, me prender. Eu sabia que precisava sair dali. Depois de alguns minutos, o som de batidas cessou, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais opressor. Tentei dar partida no caminhão mais uma vez, e, para minha surpresa, o motor finalmente voltou à vida. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Conduzi por horas até finalmente avistar as luzes de um posto de gasolina. Quando cheguei lá, parei e desci do caminhão, tremendo. O frentista me olhou com curiosidade, mas eu estava cansado demais para explicar o que havia acontecido. Desde aquela noite, evito passar pela BR-163 durante a madrugada. Não sei o que era aquela figura, ou por que ela parecia estar me seguindo. Tudo o que sei é que aquela estrada não é normal. Algo habita, algo que não pertence a este mundo. E eu tive a infelicidade de encontrá-lo.